Olá, amigo, mais uma vez juntos aqui no nosso compromisso semanal do nosso podcast, Cientificamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ciências de comportamento e especificamente comportamentos de uma sociedade distorcida, de uma sociedade confusa, para não dizer perdida. Quem está aqui hoje que vai compartilhar sua trajetória, sua história, tudo aquilo que construiu e que sofreu e que está sofrendo consequências por ter construído, por ter participado, por ter posicionado, né? Que é uma pessoa muito conhecida, um grande comunicador do Brasil, né? Talvez um dos maiores do ponto de vista pessoal e que já teve participação em grandes redes de televisões e hoje está no YouTube ali lutando sua luta um pouco solitário. Está aqui conosco Pavinato. Pavinato, muito obrigado por aceitar o convite e vir compartilhar. Eu mesmo tenho muita curiosidade sobre sua trajetória, porque a gente sempre te assistiu, todo mundo, acho que o Brasil te assistiu todo, te conheceu, te assistiu, te acompanhou e viu a sua trajetória de batalhas, não só o seu apogeu, como as suas batalhas e alguns tombos que você levou da caminho afora. Exato, tombos que eu caí para cima, graças a Deus. Bispo, isso aí. O prazer é todo meu de estar aqui contigo. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar com gente tão qualificada, que hoje é difícil, está cada vez mais difícil falar com um interlocutor qualificado. Obrigado por esse elogio, querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, você está em que veículo de comunicação? Como é que você está comunicando hoje suas ideias, seus sonhos, tudo aquilo que você... Porque você é um apaixonado pelo Brasil, apaixonado por uma sociedade melhor. Isso flui nas suas veias. É o exemplo de que a paixão acaba com a vida do homem, né? O homem apaixonado só não faz deve besteira. Apaixonar por ninguém. O homem por apaixonado só faz besteira, né? E vale tanto isso para um relacionamento amoroso, vale isso para uma relação social, uma relação com o seu país. Né? A paixão é uma coisa avassaladora. Hoje eu estou no canal da Revista Oeste, que tem crescido vertiginosamente. Foi o único veículo de imprensa que continuou lutando, pagou para existir durante o ano passado inteiro. Quando foi desmonetizada do YouTube, começou a ter uma série de problemas, mas o Jairo Leal, Augusto Nunes, né, levaram até as últimas consequências e a Revista Oeste está aí, graças a Deus, um sucesso. E a revista, além da revista digital, ela começou com o programa Oeste Sem Filtro, né, comandado pelo Augusto Nunes. Sim. Hoje, né, a composição tem o Adalberto Piotto, Augusto Nunes, Silvio Navarro, a Paula Leal, a Ana Paula Henkel e algumas participações esporádicas. E esse programa foi um sucesso danado, né, porque era a formação do programa Pingos nos Is da Jovem Pan, nós vamos chegar na Jovem Pan ainda, e quando o Augusto sai com o time, né, dos Pingos nos Is, ele começa o Sem Filtro na Revista Oeste e foi um sucesso instantâneo. Tanto o Pingos nos Is nasce com o Reinaldo Azevedo, com o finado Reinaldo Azevedo, em 2014, se não me falha a memória. É o primeiro programa feito às 18 horas, que antes era um horário de futebol no rádio. Ele trouxe a política para o horário do futebol, das 18 às 19h30, aquilo virou uma coisa gigante. Depois ele saiu da Jovem Pan, começou o Augusto Nunes, começou a outra formação. Quando o Augusto sai com a formação inteira, eu acabei assumindo o lugar do Augusto. Na Jovem Pan a gente brigava por audiência, mas a Oeste Sem Filtro sempre foi uma audiência absoluta. Hoje, por exemplo, quando você pega o Ibope Cantar de uma TV fechada, a TV fechada ela briga pela migalha da audiência, né, no Brasil. Então uma boa audiência na TV fechada é 1 ponto. Sim. Então a briga ela fica no 0, alguma coisa. Se você pega o ponto do Ibope Cantar hoje da Jovem Pan no horário do Pingos nos Is, que é o mesmo horário do Oeste Sem Filtro, e soma com a visualização que está tendo no YouTube, é como se a Revista Oeste ela tivesse
6 vezes a audiência da Jovem Pan. Nossa. Aí não conta o rádio, né? O rádio Sim, ele tem uma ampliação maior. Mas como é um veículo de oposição, né? Com a linha editorial de oposição, não vai ter uma concessão nunca, porque a gente sabe como as coisas funcionam nesse país. E em junho eu comecei a fazer no horário da tarde, porque eu comecei na Jovem Pan com linha de frente, das 2 às 4, era um programa traço que entrava depois do Pânico. Eu levei a ser o primeiro lugar de audiência do segmento de news. A gente ficava na frente do Estúdio I da Globo e aquele orçamento super baixo. E depois que eu saí de lá, fiquei um tempo vagando como uma penada. E em junho, dia 10 de junho desse ano, eu comecei no mesmo horário que eu tinha na Jovem Pan, na Revista Oeste. Então, das 2 às 4 ao vivo, no canal da Revista Oeste. E orgulhosamente também, se você pega o Ibope Cantar da Jovem Pan no horário e os espectadores diários de YouTube, nós temos 4 vezes mais audiência. Se nós tivéssemos uma TV fechada, a gente estaria empatado com a Globo News. Uau. Então essa recepção do público é maravilhosa. À tarde, das 2 às 4, é um horário ingrato. Muito. A gente conseguir somar mais de 40 mil pessoas ao vivo simultaneamente é uma coisa bastante animadora. Sim. E agora também a gente está sendo retransmitido por um canal de parabólica chamado TVD News, né? Ela chega a 12 milhões de casas no Brasil, não sei quantas assistem, mas ela tem o potencial de atingir 12 milhões de pessoas. Então a Revista Oeste ela começou a crescer a programação, então a gente começa agora às 2 da tarde, depois vem o Victor Brown com o Jornal da Oeste, depois tem o Oeste Sem Filtro e depois sempre tem um programa depois do Oeste Sem Filtro. Então, de 2 horas de programação, a Oeste ela já está chegando a 10 horas de programação. Uau. E assim a gente está caminhando com essa maior audiência são da internet. assinaturas, basicamente? Basicamente é a assinatura que mantém a Revista Oeste. Sim. Para ela não receber, é claro, dinheiro de secretaria de governo, de político, seja do governo do estado, né, da prefeitura, do governo federal. A Oeste ela tem a filosofia de que é o assinante que banca a Oeste. Sim. O assinante é a monetização das redes sociais, porque gera muita audiência. O YouTube ganha mais dinheiro com a Oeste do que a própria Oeste. Sim. E também os patrocinadores, os merchandisings, etc. e tal. Então não tem contaminação de interessados. Sim. Então aí dá para fazer um jornalismo realmente independente. Então eu estou na Revista Oeste de segunda a sexta, das 2 às 4. Também tem o meu canal que hoje ficou de corte, porque quando eu saí da Jovem Pan, no dia seguinte eu falei, eu não vou ficar no chão lambendo ferida. Eu abri um canal no YouTube em 23 de agosto do ano passado. E hoje a gente já está com 1.170.000 subscritos. Que coisa. E eu tentei fazer um formato de um programa de eu fazendo comentário, mas eu não sou... A gente tem que respeitar a nossa vocação, né, Bispo? Eu não tenho vocação de empresário. Entendi. Eu não tenho vocação de homem de negócios. Entendi. Eu tenho vocação para estudar, eu tenho vocação para falar, eu tenho então uma vocação, vamos dizer assim, de artista. Porque estudar é uma arte. E ensinar também é. E não consigo, o artista não consegue se contaminar, né? São raríssimas as exceções, tipo Silvio Santos. Você não consegue se contaminar. Então não deu muito certo, mas hoje eu fui para o Oeste, então eu tenho esse canal que tem os meus cortes, né? As minhas falas ali cortadas tema a tema. Então hoje praticamente eu estou na Revista Oeste, que é um sucesso danado. No meu canal, que são os meus cortes, dos podcasts que eu vou, dos meus programas na Oeste, um programa eventualmente que eu vá, uma palestra que eu dê, uma aula que eu dou. Então sempre está tudo cortadinho no meu canal. O meu Instagram também, que hoje de manhã eu bati 1.700.000 seguidores. Então também no Instagram, é @Pavinato no Instagram, @Pavinato no YouTube, @Pavinato no falecido X. Espero que não tenha falecido, esteja só no UTI. Então o TikTok também, eu não mexo no TikTok, mas a minha assessoria mexe. Deve ter mais uns 400.000 lá, porque eu não sei lidar muito com a linguagem de TikTok. Então eu estou espalhado por aí com @Pavinato com 2 T's para todo canto. Ok.
Você é professor universitário também? Sou. De que matéria? Eu dou aula de filosofia do direito. Eu era professor de direito civil. Depois eu migrei para filosofia do direito. Porque eu tenho uma pós em direito do trabalho, sou graduado pelo Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP. Quando tinha uma faculdade de direito no Largo São Francisco, né? Porque hoje só tem militância, mas é lamentável ver o que aquilo se tornou. E fiz pós em direito do trabalho, mestrado lá no Largo São Francisco também em direito civil, doutorado em direito civil também no Largo São Francisco, e eu comecei a estudar filosofia com o Pondé lá na PUC, e a gente tinha um grupo de trabalho que foi onde eu conheci o nosso querido amigo Davi Lago. E aí eu migrei universitariamente para o direito civil, para a filosofia do direito. Estou fazendo a minha livre docência agora em filosofia do direito. Perfeito. E hoje eu dou aula de filosofia do direito na Faculdade de Direito da Fundação Armando Alves Penteado, lá na FAAP. Ah, que bom. Realmente ajuda muito, né? Ficar na academia. Academia é um espaço maravilhoso que é onde se cresce, é onde se discute, é onde se... Pavinato, a gente desconta os nossos ressentimentos do aluno. Mentira, alunos. A gente não faz isso. Mas é o espaço ideal para quem gosta. Sim. Pavinato, e a sociedade? Para onde vai nesse mundo nosso? Para onde vamos como formato de sociedade ocidental? É triste parar para pensar nisso. É muito triste. Porque a gente precisa voltar a alguns conceitos básicos, né? Pensar a sociedade, a gente precisa primeiro saber o que é a sociedade. Pensar a civilização, o que é a civilização. Pensar o Ocidente, o que é o Ocidente. Dessas três perguntas, a mais difícil é o que é civilização. Porque a sociedade, a gente tautologicamente, fala em sociedade, já vem na nossa cabeça um coletivo de pessoas, né, que vivem conjuntamente e tentam cada um sobreviver à sua maneira, em harmonia, uma certa harmonia para que todo mundo consiga se desenvolver. Então pensar em sociedade é fácil. Pensar em ocidental também, porque a gente divide, né, um universo em dois, um para lá, outro para cá. Agora a civilização é um problema. Uma vez, faz 2 anos, 2022, eu me fiz essa pergunta. Eu estava vendo um seriado antigo da BBC, do Kenneth Clark, chama Civilization. E ele se faz essa pergunta logo no primeiro capítulo. Ele pergunta o que é a civilização. E ele dá a resposta, né? O Kenneth Clark, que é professor lá foi professor de Harvard, ele falava: sinceramente eu não sei. O que é a civilização? Sinceramente eu não sei. Mas eu sei reconhecer quando eu a vejo. É interessante essa resposta dele, porque me lembra muito a resposta em Confissões de Santo Agostinho, quando ele se pergunta o que é o tempo. Sim. Se não me perguntarem, eu sei, mas se me perguntarem, eu não sei. E isso me intrigou muito, né? Esse link que veio na minha cabeça entre Santo Agostinho e a resposta do Kenneth Clark nesse documentário. E ele começou a mostrar as coisas da civilização, as coisas da Europa, as coisas que ele pensava quando pensa em civilização. Eu comecei a pensar mais profundamente sobre isso e fui chegando a algumas conclusões bastante interessantes. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar a grandiosidade da palavra civilização. A gente não pode banalizar, como a gente vem banalizando desde que a gente é criança. Quando a gente começa a estudar história, a gente começa a ver a história das civilizações. A civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, a civilização hindu. Mas daí você para perguntar, civilizações? Existem civilizações? Não. Existe a civilização. O resto é cultura egípcia, nação egípcia, povo egípcio, cultura mesopotâmica, nação mesopotâmica, povo mesopotâmico. Mas não é uma civilização, porque a civilização ela é um conjunto de valores. E o valor de cada uma dessas ditas civilizações são contraditórios. E quando nós temos civilizações com valores contraditórios, alguma coisa está errada. Sim. Porque eles não podem receber
o mesmo, a mesma qualificação. E aí isso é uma civilização, sob o risco da gente ficar sem o conceito de civilização. A civilização, ela é a civilização ocidental. Falar em Ocidente é falar em civilização, não só um espaço geográfico. Por quê? Porque Paulo, o apóstolo, teve muito sucesso. Teve muito sucesso. Eu tenho uma mania de estudar os textos de Paulo no grego clássico. Eu sou eu tenho uma relação bastante complexa com Paulo. Muito complexa. E eu estudo Paulo há 5 anos, mas muito a fundo. Olha. E Paulo, eu tenho coisas que eu tenho um pé atrás com Paulo, mas eu não posso negar que Paulo foi o maior gênio da raça humana. Olha. Paulo, ele conseguiu, para quem não sabe, Paulo, além de apóstolo, ele era de uma família judaica helenizada. Ele aprendeu grego, ele estudou Platão a fundo, Aristóteles a fundo, conhecia as religiões pitagóricas a fundo, ele conhecia as religiões órficas a fundo, que eram as religiões do povão grego e não aquela religião olímpica pasteurizada de Atenas. Ele era um profundo conhecedor da mitologia, um profundo conhecedor do judaísmo. Perfeito. Ele era um intelectual do mais alto calibre. E quando ele começa a fundar as comunidades cristãs, e os textos que fundam o Novo Testamento são as cartas de Paulo, as datações mais antigas dos textos bíblicos que nós temos são as cartas de Paulo, e os textos mais antigos dos evangelhos, eles começam a aparecer pela datação do que a gente dispõe hoje, 30 anos depois da última carta de Paulo. Você começa a perceber que Paulo, ele aplicou a filosofia grega numa tradição religiosa. Porque a nossa história do pensamento, pode me interromper se eu estiver falando muito. Claro que tá perfeito. A história do pensamento, a gente sempre pensa, a gente sempre pensou, viver do ser humano é pensar, é se perguntar, é se questionar. O que é isso? Por que é isso? Sim. Até a filosofia, que surge no século VI a.C., a religião sempre respondeu tudo. As religiões de cada povo davam a resposta do que é uma coisa e por que é uma coisa. E a filosofia, pela primeira vez, pela falta de ortodoxia da religião olímpica em Atenas, pela falta dessa ortodoxia, Atenas se tornou um ambiente de crítica. Então aí nasce, desse embate de respostas à pergunta o que é isso e por que é isso, o que a gente chama hoje de filosofia. E o que Paulo leu dali para trás da existência dele? Em primeiro lugar, cada religião responde o que é uma coisa e por que é uma coisa. De acordo com a sua visão e sua cultura. A crítica de o que é uma coisa e por que é uma coisa vem com a filosofia. Porque ela não depende da religião. Aliás, ela concorre com a religião nessa resposta. E Paulo, portanto, ele consegue enxergar na mensagem do Cristo a qualidade de conseguir abrigar as respostas mais diversas para a mesma pergunta em uma religião que, quando perguntado o que é a verdade, ela olha para Pôncio Pilatos e faz silêncio. Então ele consegue universalizar um Deus, coisa que nenhuma outra religião na história foi capaz de fazer. Os judeus, eles estão em todos os lugares, mas eles são o povo escolhido. Você não entra, ou você é, ou você não é escolhido. O Cristo, ele revela que não, que todos somos escolhidos. Sim. Todos nós somos escolhidos. Todos nós somos chamados, no mínimo. Sim, perfeito. E ao universalizar essa verdade, verdade que não se define como o tempo de Santo Agostinho, você constrói a base da civilização. E depois, vindo a estudar os conceitos aristotélicos de São Tomás de Aquino, aí eu encontro o que é a civilização. A civilização, ela é a sociedade humana nesse mundo amparada no Deus cristão de Paulo de Tarso. Seja você cristão, seja você judeu, seja você ateu. Porque nós só temos um sistema de direitos fundamentais. Perfeito.
em razão do Disso. Deus cristão. Perfeito. Se não fosse o Deus cristão, seria impossível, pela lógica, Sim. pela matemática, seria impossível falar em direitos fundamentais. Quando a gente vê, voltando só ao São Tomás de Aquino, ele discutindo sobre a questão da pessoa, da persona, que vem do grego prósopo, que vem do etrusco persu, que vem do sânscrito purusa, que tem o mesmo desenho gráfico que a face de Deus do hebraico. A palavra ela carrega muita coisa, por isso que a gente tem que respeitar a palavra, como eu parei para pensar a civilização para não desrespeitar essa palavra. Quando São Tomás de Aquino ele revela algo que ficou escondido entre Paulo de Tarso e São Tomás de Aquino, e entre Paulo de Tarso e São Tomás de Aquino existe um hiato de 1.200 anos. Uma coisa que estava clara para Paulo e que foi esquecida e que São Tomás de Aquino retoma é: a pessoa é a substância de Deus, é o perfeito, é aquilo que, como o tempo de Santo Agostinho, não se define, e que, como o próprio Santo Agostinho diz, não é feito para ser visto com os olhos desse mundo, não é feito para ser ouvido com os ouvidos desse mundo, nem pensado com a cabeça desse mundo. É irredutível, é infinito, ou como dizia também Nicolau de Cusa, um pouco depois de São Tomás de Aquino, é o uno no qual todos os contraditórios se encontram. Por isso é indefinível. E essa substância, que é a pessoa, que é o divino, é particularizada em cada um de nós, por mais diversos que nós sejamos. É por isso que nós somos iguais existencialmente. Então a civilização é essa forma de vida, de relação do ser humano, baseada no Deus cristão, que nos dá a igualdade existencial, e porque somos feitos à sua imagem, como todo o resto do universo, temos uma vantagem, que é sermos feitos à sua semelhança. Se tudo é igual a Deus, porque Deus não se descreve, não se pinta, não se retrata, não se reduz, a semelhança de Deus, e isso vem de Fílon de Alexandria, é a liberdade de criar. Então todos nós somos igualmente livres e livremente iguais. Essa é a civilização. E quando nós nos esquecemos desse fundamento, desse chão, porque se Deus não está acima para o ateu, deve saber ele que Deus está embaixo, como o solo. E sem ele está num abismo. Sim. A civilização é isso. A civilização é o Deus cristão até para quem não acredita nele. Perfeito. E você acha que... resposta longa, meu Deus do céu. Não, faz parte. Você deu uma aula aqui hoje, você deu É importante. Deixa eu te perguntar, você acha que nós temos o risco de perder esse conceito de liberdade? Por mais paradoxo que seja, que nós estamos no ápice do desenvolvimento da vida humana, né? Nós nunca tivemos uma qualidade de vida, uma longevidade tão grande, e de repente a gente pode voltar lá atrás. A primeira descoberta, a primeira técnica humana, a gente fala, né, vamos entrar na rede social, é uma técnica. Sim, sim. Que foi moldada, aprimorada, distribuída, democratizada. Mas é uma técnica, né? Você mandar uma mensagem aqui, fazer um telefonema e alguém me ouvir do outro lado do mundo é uma técnica. A primeira técnica exclusivamente humana, que a gente consegue dizer que é exclusivamente humana, é a arte. A assinatura do ser humano é a arte. Uhum. Se a gente olha as escavações, a gente só vê pintura rupestre, objeto, riscos de ser humano. A gente não vê do cavalo, do chacal, que é o parente mais antigo do cachorro, é do ser humano. E dentre todas essas técnicas, a única técnica para passar uma técnica que perpetue a técnica é a palavra. Que a gente não foi feito para falar. A corda vocal ela serve para separar a comida do ar. A técnica que é inventada para perpetuar a técnica é a palavra. Uhum. E por que uma técnica? Porque a gente não foi feito para falar. A gente tem a corda vocal que biologicamente separa o ar da comida. Uhum. E quando a gente consegue coordenar e fazer barulho, né, quando tem medo, um espanto, etc., é uma forma de proteção também.
Quando a gente consegue coordenar o som da corda vocal para que ela imita um som que seja reproduzido por qualquer ser da espécie e dota de significado esse som, isso é uma criação fantástica, porque você permite a vida em sociedade. Então a primeira técnica da sociedade acaba sendo a palavra, acaba sendo o signo. Você transforma o som produzido pela corda vocal em signo. Tanto que na filosofia grega a gente encontra muita referência às musas, aquelas deusas que dão inspiração para os compositores, para os poetas, para os dramaturgos. E a palavra música vem das musas. Porque se falar, né, se você emitir um som com significado já é uma coisa divinal, cantar então cantar é o ápice da espécie. Tanto que poesia e música são a mesma palavra no grego arcaico e eles se referem a esse dom que vem das musas. Então, a palavra, ela nasce para ter significado. Não tem por que existir uma palavra sem significado. A função dessa técnica, que é a palavra, é ser um símbolo carregado de significado. Como eu respondi antes na pergunta o que é civilização, eu preciso parar e responder com cuidado. Porque hoje a gente vive nessa era do relativismo e as palavras elas vão sendo esvaziadas, como a palavra democracia, a palavra liberdade, a palavra golpe, a palavra fascismo, a palavra genocídio. Esse governo que aqui está e esse ministro do STF, que na verdade é a chefia dessa tirania que a gente vive, eles vulgarizaram tanto duas palavras que o risco ele é quase imperceptível para as duas palavras antônimas. Por exemplo, quando eu falo fascismo, 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 e eu esvazio o fascismo para caracterizar como fascista o meu inimigo, só para caracterizar, porque as palavras elas estão, ao longo do tempo, incorporadas, né, no inconsciente coletivo, e aí entra a ciência da semiótica. Quando você vê uma maçã, a sua cabeça tem um conjunto de reações que você nem percebe. E essa semiótica foi desenvolvida pelo Charles Peirce, depois ela foi aprofundada na União Soviética, que se sustentou basicamente de semiótica e hoje é a maior ferramenta do marketing. O ouro do marketing é a semiótica. Então, semioticamente, fascista é algo ruim, porque o fascismo e o nazismo foram as coisas mais nefastas da história da humanidade. Então você fala fascista, semioticamente, você não precisa explicar o que é. Você já sabe que é ruim, intuitivamente. Mas quando você quer aplicar o fascista para aquilo que não é fascista, só para vencer uma batalha, você esvazia a palavra. E quando você vulgariza o fascista, o que é que acontece? Você também vulgariza a democracia. Porque quando você perde o significado de uma palavra, o antônimo dessa palavra também se enfraquece. Se a democracia é um valor oposto ao fascismo, quando eu vulgarizo o fascismo, eu vulgarizo necessariamente a democracia. A mesma coisa genocídio. Falou-se tanto de Bolsonaro é um genocida, o governo do genocídio, genocida, genocídio, quando não era o caso de um genocídio. E o genocídio, que é o assassinato deliberado de um povo inteiro, quando você enfraquece o significado de genocídio, você enfraquece o significado de humanidade. Então, nessa guerra semântica, que foi muito bem aprendido pelos primeiros marxistas no século XX, em especial Gramsci, o esvaziamento das palavras do seu significado serve a um fim perverso de perverter a civilização em nome da civilização. Eu me digo defensor da democracia para um povo que não sabe o que democracia é. Eu me digo lutador do fascismo contra o fascismo para um povo que não sabe o que é o fascismo. Eu me digo um paladino da civilização para um povo que não sabe o que é civilização. Então eu posso ser paladino de absolutamente qualquer coisa e dizer que eu sou defensor da civilização. E é o que acontece com liberdade. A palavra liberdade,
ela foi tão vulgarizada que a gente não sabe mais qual é o significado de escravidão, porque é o antônimo. E a gente está acompanhando isso, porque qual é o significado de liberdade? É simples, é mais fácil definir liberdade do que civilização. É mais fácil definir liberdade do que genocídio, liberdade do que fascismo, liberdade do que democracia. Liberdade é fazer qualquer coisa. Isso é liberdade. Porque você fala, fazer qualquer coisa menos isso, já não é liberdade. Já é condição. Ah, você é livre, você pode fazer qualquer coisa, menos isso. Já não é. A liberdade tem um conceito simples, fazer qualquer coisa. Ah, então a gente pode fazer qualquer coisa. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é o direito de liberdade. A gente tem o direito de liberdade porque a gente está na civilização. E se a gente não lembrar que a civilização ela tem como chão o Deus cristão, que nos dá o mesmo valor existencial que todas as outras pessoas e que nos dá liberdade por conta disso, a gente age fora desse chão de Deus. Então a gente começa a achar que o direito de liberdade é poder fazer o mal. Quando não, quando Deus não compactua com o mal. Aí você vê que uma definição implica na outra. Porque se eu perco a noção da civilização, de que a base da civilização é o Deus cristão, você sabe que quando fala em liberdade, você fala em liberdade, fazer qualquer coisa. Mas quando você fala o direito de liberdade, é fazer qualquer coisa, mas dentro da ética da razão do Deus cristão. Ok, concordo. Que é não fazer o mal para o outro. Que é não fazer o mal para si mesmo. Que é observar aquilo. Eu vou falar mais uma vez do nosso querido amigo David Lago, a ética radical de Jesus do amor ao próximo. Então eu tenho o direito de ser livre. E eu só tenho esse direito porque eu estou na civilização, que é fundada nesse Deus do amor. Então o direito de liberdade é fundado no amor. Ah, mas é liberdade ainda. Eu posso fazer o mal? Pode, mas você paga o preço. Sim. Depois que você fizer o mal. Porque a gente se funda nessa ideia do Deus cristão, o Deus do amor, é que a gente tem a presunção de inocência. Porque nós somos presumidamente racionais, como é a razão de Deus. A gente não pode ser presumidamente mal na civilização. Então o direito de liberdade, ele é o direito de você fazer absolutamente tudo, partindo de pressuposto que nós temos a mesma razão de Deus, do Deus cristão, do Deus do amor. Então a gente paga o preço pelos nossos crimes quando a gente comete o mal, porque a gente tem uma presunção de ser bom. A gente só tem direito porque a gente nasce dessa presunção que é Deus. Aí eu começar a lapidar e falar, não, nós temos o direito de liberdade, mas não pode falar isso para não influenciar o outro. Aí a gente começa a pequenar a existência do outro. Por que eu sei o que pode ser discutido? Porque vai influenciar o outro, não vai influenciar a mim? Ah, mas eu sou superior. A partir do momento que a gente vê a si mesmo, a gente se vê como superior ao outro, a gente já saiu dessa ética da civilização. A gente se coloca num lugar de monarca, num lugar de escolhido, num lugar de preferido. E infelizmente, ou felizmente, o jogo da civilização é um jogo para todos como Deus é para todos. Então a gente tem que aceitar a liberdade, punir quando o exercício dessa liberdade fere essa razão cristã do amor incondicional, mas a gente não pode tolher e dizer, não, a liberdade, a gente só tem liberdade para fazer coisas boas. Não, a gente tem liberdade para tudo. Presume-se que nós vamos fazer coisas boas. Mas se a gente não pudesse fazer coisas más, não seria livre, a gente não seria livre. Sim, perfeito. Show. Isso aí. Inclusive muito interessante essa perspectiva sua, essa percepção desse conceito amplo, desse conceito filosoficamente aberto e muito, muito interessante. Hoje, de maneira prática, nós estamos com um mundo bastante dividido. Não só entre aquelas
aquela parte da humanidade que acredita, vamos dizer, nos fundamentos cristãos, e outras nações que têm outros fundamentos. Mas até entre nós, a nossa sociedade conseguiram nos rachar, nos dividir, e dividir profundamente. Eu acho que isso não foi uma coisa simples. Isso foi algo planejado, projetado, estudado. Isso se demorou décadas para construir essa cisão. E essa cisão é muito profunda, porque Jesus Cristo falou: uma casa dividida não subsiste. O primeiro princípio da falência, da queda, é a divisão. E especialmente se essa divisão for interna. E é a nossa situação hoje. Como professor, como é que você aborda? Temos solução para isso? O que poderíamos fazer? É difícil, porque quando a gente vai esvaziando a palavra e cada um usa a palavra como bem quer, cada grupo dá a palavra o seu significado próprio. E a palavra ela passa a ser cultivada dentro de cada grupo com o seu significado, e as pessoas não conseguem, fora desses grupos, se comunicar mais. Daí a importância da palavra ter um significado. Se isola, né? Exato. Cria-se um isolamento completo. Que olha a maravilha da palavra. Com a palavra eu consigo dizer para você que eu estou bem, que eu estou mal, Sim. que eu gostei, que eu não gostei. Sim, perfeito. Eu consigo saber o que você quer, o que eu posso fazer. Posso dizer para você que nós nos comunicamos. Agora, quando a gente esvazia a palavra e cada grupo tem o seu significado, os grupos eles não se conversam mais. Porque cada grupo fala uma coisa, o outro entende outra, porque para ele tem outro significado, e vice-versa, e assim com todos os grupos. Quando Paulo ele funda as comunidades cristãs, ele funda a comunidade católica, mas não da igreja católica. Católica é universal em grego. Sim. Né? A palavra católico é universal em grego. Por quê? Porque ele queria, a ideia dele era unir toda a terra dentro dessa única verdade. Verdade que não se define. Mas ele queria unir todo mundo dentro dessa sabedoria filosófica dentro da religião do Cristo. E o que a gente vê acontecer, não por conta das religiões, mas por conta da política, é essa ousadia de esvaziar a palavra. Porque quando você nota que mesmo as religiões, dentro de uma sociedade laica, convivem harmonicamente, o que a política faz? A política vai naquilo que é mais sagrado ao homem. Que é Deus? Mas Deus só é sagrado ao homem porque no começo, no princípio, era a palavra. Perfeito. E se a gente esvazia essa técnica que é para passar a técnica, esse artigo divino que é a palavra, que é para passar o divino, que é Deus, se a gente esvazia a técnica de transmitir, a gente consegue provocar essas cisões. E numa sociedade em que, pelo menos a brasileira, em que a educação é muito ruim, que as pessoas não aprendem a ler e a escrever, mal sabem ler e escrever o próprio nome, nada mais, quando a gente promove esse esvaziamento, é difícil pensar num ponto de retorno. É muito difícil pensar num ponto de retorno. Tem um filólogo judeu, alemão, chamado Viktor Kempler. Ele tem um livro, o título é em latim, Lingua Tertia Imperii, né, que seria a linguagem do Terceiro Reich. Ele diz que uma das táticas para você desumanizar os judeus na Alemanha nazista era esvaziar palavras, atribuí-las aos judeus e retirá-los da categoria de seres humanos. Então o esvaziamento da palavra nos desumaniza. Se uma mesma palavra tem um significado diferente para cada grupo, a gente vai retornar da civilização, que é a ideia do Deus universal, para a ideia das tribos. E a gente vê quanto tempo foi do ser humano se destribalizar e conseguir chegar em uma sociedade, de uma sociedade pensar em uma civilização, a gente está saindo da civilização e voltando direto para as tribos. E, infelizmente, eu não consigo prever e nem quero ter esse dom de como será
o dia que a gente precisar voltar a dar significado para as palavras. Porque, por enquanto, nós temos uma população que sabe o significado das palavras, uma população que não sabe e uma população que tenta esvaziá-la. Mas essa população que sabe o significado, pela falta de educação formal, vai ficando cada vez menor. Sim. E nós vamos ter duas populações daqui a pouco. Nós vamos ter aquela população que ainda tenta esvaziar as palavras que não conseguiu, e todo o resto que tem o significado de acordo com o seu grupo. E aí ninguém mais conversa. E aí isso, definitivamente, isso pode ser o fim. Porque se você não tem pontes, se você não tem a palavra para se comunicar, você vai para a barbárie. Exato. Aí nós estamos na barbárie. Exato. E é uma coisa tão engraçada, porque as pessoas respeitam, falam tanto da inteligência artificial, mas a inteligência artificial, no átomo digital, ela é binária. É um conjuntinho de informações. Sim. Se você troca, ela já não funciona. Então, a gente sabe que até para a inteligência artificial, que tem sido tão louvada, você precisa de um fundo de significado imutável para que você tenha o mesmo resultado sempre e fazer daí as combinações mais complexas. Como é que a gente consegue aceitar o fato de que, mudando o significado dos nossos elos de comunicação básicos, que são as palavras, a gente vai conseguir ter a mesma eficiência que a inteligência artificial vem adquirindo? Então, é capaz que a inteligência artificial vença a humana, não porque a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, mas porque a inteligência humana ela está desistindo para o WO. Sim. Uau, é isso aí. Que contexto complexo, que momento difícil que estamos vivendo e que precisamos encontrar um caminho. Hoje, realmente, não é fácil. Hoje parece a luz está apagada no quarto e não se consegue enxergar muito uma saída. Bom, você é uma pessoa, um lutador, um batalhador, você acredita muito na esperança, na vida humana, no crescimento, no desenvolvimento humano. Eu te agradeço muito por ter vindo, por ter compartilhado com a gente aqui, mas eu queria te ouvir um pouco. Você falou sobre o panorama político, a participação da política nessa conceituação aí de valores. Mais uma vez uma pergunta, mas como podemos resgatar isso? Se é que podemos. Primeiro a gente precisa de gramática e matemática. Eu sou um fervoroso defensor da língua e da matemática. Da língua e da matemática. Por quê? Porque uma pessoa que consegue pensar matematicamente e sabe usar a língua, ela se expressa com correção. E pessoas que se expressam com correção, elas não se deixam enganar. Elas não são facilmente enganadas. Elas têm clareza do raciocínio. Elas sabem decidir qual é o melhor caminho para se chegar a um determinado ponto. Elas sabem argumentar umas com as outras. A resposta é clichê, mas educação é sempre a resposta. Mas também não é qualquer educação. Tem que ter filosofia, tem que ter sociologia na escola, tem que ter outro idioma. Não, a gente precisa de português e matemática no Brasil. E essa é a proposta da escola cívico-militar, que começou a ser implantada aqui, e que os partidos da esquerda enterraram em nível federal, e aqui em São Paulo, mesmo aprovada pela Assembleia Legislativa, levaram até o Supremo, veja só, o Supremo, completamente ignoraram a competência do Tribunal de Justiça, levaram ao Supremo para que isso fosse enterrado aqui também. Quando a gente tem domínio do idioma, quando a gente sabe o significado e quando a gente consegue pensar matematicamente, e a gente tem Pitágoras, né? Ele fala que o fundamento de tudo é o número.
O fundamento de tudo é o Deus pitagórico, é o número, porque através do número você chega a todas as possibilidades. O universo é uma conjunção de números. Deus criou o universo na linguagem dos números. A precisão da vida, a perfeição passa por números. Exatamente. E quando você tem o domínio do número, você imagina situações, você projeta respostas às suas dúvidas. E você, dominando o idioma, consegue colocar na mesa as suas opções e discutir essas opções. Então a gente só consegue reverter alguma coisa quando esse país parar, né, de pensar que molho a gente vai colocar na nossa macarronada antes de ter o macarrão. A gente não está sem o macarrão e o tomate, nós estamos discutindo qual molho vai ser servido. A gente precisa parar e dar um choque de língua portuguesa e matemática no nosso povo. Que a partir daí a gente desenvolve todo o resto. E todo o resto é resto quando não existe, é resto de fato, resto, se a gente não tem o domínio da língua e da matemática. Você não consegue pensar filosoficamente, porque o pensar filosófico e a resposta filosófica é uma resposta matêmata. Ela considera diversas combinações e diversas oportunidades, diversas formas de encarar um certo problema. Então a gente precisa ver o básico aqui na nossa sociedade, que é a língua portuguesa e a matemática. Mas a gente ficar floreando cheio de outras questões até para afagar interesses de setores. E é claro, a quem interessa que a população fique assim? Aos que estão hoje já com a mediocridade das suas vidas ganhas. Porque a vida dessas pessoas se resume a dinheiro. Interesse. Ninguém é feliz só com dinheiro. Ninguém é feliz. As pessoas com dinheiro são felizes porque elas podem morar em lugares mais seguros. Por que você não quer a tua casa num lugar mais seguro? Por que você não quer que teus filhos tenham um lugar mais seguro para viver, sua mãe, tua família? Por que você não quer sair sem medo de não voltar para tomar um café, para almoçar? Então, quando tudo se resume a dinheiro, dinheiro nada mais é do que um papel de troca. E quando você tem dinheiro numa situação desgraçada, não é o dinheiro que faz de você um não desgraçado. Você só é um desgraçado com dinheiro. Perfeito. Ótimo, é isso aí. Pavinato, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Viajamos bastante na filosofia hoje. Esse é o meu problema. Não, mas é bom filosofar, tem espaço, é importante. E te agradeço a sua chegada até aqui, seu compartilhar conosco. Eu falei que seria ciência de comportamento desde o primeiro momento. E vamos fazer de novo um outro momento, um outro bate-papo. Claro, onde é sempre um prazer conversar contigo. Onde a gente vai discutir caminhos pragmáticos. Hoje nosso tempo já esgotou, mas vamos discutir caminhos pragmáticos. A gente não pode ser pessimista ao ponto de pensar, não vai ter mais esperança. Não, nós estamos aí com as civilizações jovens surgindo, crianças, quer dizer, nós temos nossos próprios familiares e nós temos que conseguir encontrar uma luz, não só a luz da espiritualidade, porque é ótimo, o evangelho ajuda muitas pessoas, ir para a igreja muda as pessoas em seres melhores, em pessoas mais nobres, mas nós precisamos de entender isso no contexto da sociedade como um todo e fazer essa transição para a política, porque sem isso nós não vamos ter caminhos. Não. Sem caminhos não temos esperança. Exato. Não é isso? Obrigado e despeço da nossa audiência aí. Bispo, muito obrigado pelo convite. Obrigado vocês que tiveram paciência de ouvir. Espero que alguma faísca tenha despertado em vocês. E, se eu pudesse dizer uma última coisa estudem. Estudem, sempre estudem. Ótimo.
Valeu. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos. Um abraço a todos vocês.